Bom dia, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, então, nós vamos iniciar a nossa apostila do segundo trimestre, né? Prof, não está indo muito rápido, a gente não está atrasado, tá, gente? Não se preocupem, porque a prof está indo no tempo de vocês, tá? Não vou ficar atropelando, dando muita atividade, porque eu sei que não é fácil, né? Fazer as atividades em casa, sem o auxílio da professora ali, né? Ajudando vocês em sala de aula, tá bom? Então, a gente vai devagarinho, devagar e sempre, tá bom? E sempre que vocês sentirem a necessidade de chamar a prof, né? É só chamar que a prof ajuda. No horário de aula, a prof responde mais rápido, né? No horário da aula de vocês. Se for no horário de uma outra aula, né? Aí a prof às vezes está atendendo uma outra turma, não consegue atender na hora, tá bom? Mas vamos lá. Então, lá na página 3 da apostila de vocês, fala utilização consciente dos recursos naturais, né? Então, esse capítulo aqui vai falar sobre, né, a nossa conscientização, né, sobre os nossos recursos naturais, ok? Vamos ver, deixa eu ler esse pedacinho aqui para vocês, tá? Texto e contexto. Muitas vezes, discussões sobre a utilização consciente de recursos naturais não saem do lugar comum. A economia da água, o uso de energia renovável, a reciclagem são assuntos recorrentes. No entanto, a ideia de desenvolvimento sustentável, que não degrada a natureza, está presente em exposições de arte, na produção de shows, na arquitetura, inclusive nas brincadeiras, que se tem adequado à nova relação do homem com o meio ambiente. Ok? E aí, gente, vocês vão ter dois textos para vocês fazerem a leitura. O prof não vai ler aqui, senão vai ficar cansativo, tá? Então, vocês têm o texto 1 que fala: uma casa popular e sustentável que será vendida em lojas de materiais de construção, tá? Então, aqui nesse texto, né, vai nos dar uma informação, né, sobre uma casa popular sustentável, né? Então, esse texto é esse o assunto, vai nos trazer, né, informações, né, sobre esse projeto, ok? E aí, na outra página, nós temos o texto 2. No texto 2, fala assim, Banco Imobiliário Sustentável, ok? E aí, vocês vão ler esse texto com calma, tá? Vamos fazer o seguinte, dê um pause aí agora. Agora, pausa. Ok? Agora, já leram os textos? Depois dessa pausa, ler os dois textos, vamos para as questões, tá? Eu vou explicar as questões que vocês irão fazer nessa aula, tá? Se vocês não entenderam o texto, se tiver alguma dificuldade quando vocês deram pause aí para dar uma lidinha no texto, uma lidona, né? Aí vocês perguntem para mim, tá? Me chame, prof, não entendi o texto, pode me explicar? Chame que eu explico, ok? Vamos lá para as questões, então, que são referentes ao texto 1 e o texto 2. Compreendendo os sentidos do texto. Muito bem. Eu vou ler as perguntas e vou explicá-las. Como se sabe, cada gênero textual possui um objetivo. Por exemplo, a gente já trabalhou a fábula, né? Vocês já trabalharam, a gente já trabalhou conto, né? Agora a gente está trabalhando a piada, a gente já trabalhou carta ao leitor. Então, cada texto possui um objetivo, né? Cada gênero textual possui um objetivo. Ou seja, é produzido com um propósito. Pode-se afirmar que os textos 1 e 2 foram escritos com a mesma finalidade? Eles foram, tanto o texto 1 e o texto 2 foram escritos com a mesma finalidade? Qual é a finalidade do texto 1? E qual é a finalidade do texto 2? Qual é o objetivo do texto 1? Qual é o objetivo do texto 2? Tá? Então, você vai colocar qual é o objetivo do texto 1, ou a finalidade do texto 1, qual é o objetivo ou a finalidade do texto 2, né? E justificar a sua resposta. Por que você acha isso? Tá bom? No texto 2, no texto 1, o que ele está falando no texto 1? Ele está dando uma informação sobre um projeto. Então, que tipo de texto que nos traz informação? Né? No texto 2, né, ele faz o quê? O que ele faz ali no texto 2? Ele está descrevendo o quê? Ele está descrevendo alguma coisa ali, né? O texto 2, ele é um texto mais pessoal, né?
mais pessoal do que informativo do texto 1. Então, é isso que vocês vão colocar aí, tá bom? Agora, a partir da leitura do texto 1, responda as questões 2 e 3. Percebe-se que o projeto anunciado, além de ter como objetivo a preservação do meio ambiente, visa a acessibilidade. Qual o significado do termo acessibilidade? O que quer dizer acessibilidade? Tá? Então, vocês podem pesquisar, podem buscar no dicionário, né? Podem perguntar para o pai, para a mãe, né? O que é acessibilidade? E aí vocês vão colocar ali o que é, né? De acordo ali com o texto 1, ok? B. Certamente você já frequentou ambientes pensados de forma a preservar o acesso de todas as pessoas, deficientes ou não. Cite exemplo de algumas alterações que podem garantir a inclusão. Então, por exemplo, na escola. O que nós temos na escola que garante a acessibilidade das pessoas cadeirantes, por exemplo? O que nós temos na escola? O que vocês já viram na cidade ou em algum lugar que vocês foram viajar, que vocês viram, né, que é uma acessibilidade, né? Por exemplo, alguém já viu nas cidades grandes aqueles ônibus que descem a plataforma para os cadeirantes, né, entrarem no ônibus? Então, esse é um dos exemplos, tá? Então, você vai citar aqui, né, algumas outras alterações que podem ser feitas na nossa cidade, nas ruas, dentro dos prédios públicos, né, para garantir essa acessibilidade, tá bom? 3. De acordo com a leitura do último parágrafo, responda. O que significa reduzir resíduos da obra? Reduzir resíduos da obra, né? O que significa essa expressão? Então, o que quer dizer? Né? Reduzir o quê? O que ele está falando em reduzir o quê? O que são esses resíduos? Tá? B. Por que a chegada de materiais em contêineres evitaria resíduos da construção? Segundo ali o texto. Tá? Por que ele evita esses resíduos? O que acontece quando chega material através desses contêineres? Tá bom? Tudo do texto. Aí, vamos lá. Baseando-se no texto 2, resolva as questões 4 e 5. Então, agora as questões 4 e 5 são referentes ao texto 2. As outras eram referentes ao texto 1. Releia este trecho. A era dos jogos corretos chegou. Já nas prateleiras, a edição especial do Banco Imobiliário Sustentável possui mecânica semelhante à clássica, versão do jogo Monopoly, mas com regras e temática relacionadas à conservação do meio ambiente e peças de material biodegradável. Você vai reescrever esse trecho, substituindo as palavras em destaque por outras palavras ou expressões sem que haja alteração semântica, tá? Faça as alterações necessárias. O que é isso? Você vai substituir a palavra clássica por uma outra palavra ou expressão que tenha o mesmo sentido, tá? E aí, uma outra palavra para substituir biodegradável por uma outra expressão, pode ser até uma frase que vai substituir biodegradável, tá? Mas que tenha o mesmo sentido. Ok? Então, você vai substituir essas duas palavras que estão em destaque ali por outras que tenham o mesmo sentido, por outras palavras ou outras expressões. Ok? 5. Explicite a crítica feita pelo escritor na seguinte passagem. A ecologia está preservada. O capitalismo, o livre mercado, a propriedade e a concorrência, idem. Sem teto e sem terra estão fora do tabuleiro. Então, qual é a crítica que ele quis fazer nessa frase aqui? O que ele está criticando? Né? Ele critica o que nessa nova versão do jogo? Né? Ele fala ali que ela estimula uma consciência ambiental. Mas, em contrapartida, o quê? O que ele está valorizando nesse jogo do banco imobiliário? Né? A propriedade privada, o capitalismo, né? Ignorando, assim, problemas tais como a desigualdade social, tá? Então, diante disso que eu falei aqui, construa uma resposta de vocês, ok? E aí, agora nós vamos para a última atividade da aula de hoje, das 2 aulas de hoje, tá bom? De olho na língua. Uma das maneiras de preservar os recursos naturais do nosso planeta é reaproveitar a matéria-prima, né? Fazer a reciclagem, o reaproveitamento, tá?
Então, reaproveitar a matéria-prima que já foi utilizada para a confecção de um produto. A reciclagem de materiais e a reutilização de produtos tornam isso possível. Observa os porta-objetos a seguir. Então, vocês podem ver essas figuras aqui, né, que são feitas de materiais recicláveis, né? Nós temos aqui garrafas PETs, né? Aí nós temos tampinha, parecem potinhos de danoninho, né? Aqueles que vai enrolado papel, ok? Então, vocês viram aqui que são objetos feitos com material, né, reciclado, podendo reaproveitar a matéria-prima, ok? E aí vocês vão fazer a atividade 6, que é bem legal. Da página 7. As cores, os tamanhos, as disposições dos elementos que compõem os porta-objetos são diferentes. Escolha aquele do qual mais gostou e descreva-o a seguir. Desses objetos aqui, todos aqui, você vai escolher aquele que você mais gostou e vai descrevê-lo, como é que ele é, tá bom? E são essas atividades de hoje, tá? São 2 aulas, só 6 atividades, tá? Por isso que eu quero que vocês leiam os textos com atenção, leiam 2, 3 vezes, se for necessário, para vocês conseguirem fazer as atividades, tá? E a prof está aqui à disposição para ajudar vocês no que precisar, tá bom? Gente, não deixem de enviar as atividades, tá? Porque não conseguiram fazer. A prof dá sempre bastante dias para vocês fazerem. Essa atividade é da aula de hoje, tá? Amanhã não tem atividade, tá? Que eu deixo, como a gente tem aula na quarta, na quinta e na sexta, então essa atividade eu tô passando para vocês hoje, vocês têm 2 aulas para fazer, amanhã tem mais uma aula que também é para fazer essas atividades, então façam um pouquinho hoje, né? Perguntem para a prof, amanhã no horário dessa aula, façam mais um pouquinho, não precisam se cansar e fazer tudo no mesmo dia, tá? Então você sempre tem um tempinho a mais para fazer, tá? E aí é para entregar na sexta-feira, tá? Então vocês têm quarta, quinta, para fazer essas 6 atividades, tá bom? Aí na sexta-feira, a prof passa o gabarito e a gente vai para outro conteúdo, tá bom? Beijo, gente, até mais!